Olá, meus amigos, minhas amigas, aqueles que acompanham o nosso projeto Vida Feliz. Estamos mais uma vez a postos para dar sequência a essa iniciativa. Olá, Marta. O meu bom dia para todos aqueles que gostam e conseguem estar ao vivo. Luísa, fiquei muito feliz de ver você ontem lá na convivência, Luísa, foi muito bacana. Lourdes Valéria, queridona também. Marcelo Nunes, esse povo querido que dá muita força aí ao nosso projeto. Como Zé Ricardo, um amigo de longa data. A gente precisa se encontrar, hein, Zé Ricardo? Caraca, muito tempo. Neto, queridão, meu primo, lá de Belém do Pará, enfim, esse povo que nos acompanha, não necessariamente ao vivo, mas de outras formas, que vêm esses vídeos depois, essas reflexões, em outro momento da semana. Meu amor, Mariângela, presente aí também como sempre, pessoal aí do exercício de envelhecimento lá da Federal de Minas Gerais, coisa boa também. Nosso tema hoje, mais uma vez, trata de um assunto muito importante. Pois é, vamos marcar um café. Boa ideia, Zé Ricardo. Vê aí um dia. Estamos aqui por Botafogo, a gente marca. Vai ser ótimo. E o nosso tema hoje trata da fraqueza moral, da fraqueza física, mas de como nós podemos e deveríamos até mesmo, ajudar aquelas pessoas que estão passando por fragilidades, por fraquezas. Oi, Franco, outro queridão aí também. Então isso é uma coisa muito interessante, porque muitos são aqueles que cruzam o nosso caminho apresentando fragilidades variadas e nem sempre nós temos a conduta, vamos dizer assim, que seria a ideal, talvez, ou aconselhável, Então, a mensagem da Joana de Ângeles, aqui no nosso livrinho Vida Feliz, é a de número 58, e ela trata disso. Bem interessante a maneira como ela aborda essa questão. Então ela fala assim, olha: compadece-te dos fracos. Dá-lhes a mão amiga em qualquer situação. Além da fragilidade orgânica, são tímidos e dependentes, reconhecendo a deficiência de energias. Ajuda-os com um sorriso afável de companheirismo, com uma promessa de silencioso apoio, mediante um gesto que lhes dê segurança. Coloca-te no lugar deles e faze em seu favor o que gostarias de receber estando na sua situação. Linda página, Simples até, porém muito profunda. Luiz Martins, outro queridão, Guten Tag. Então, olha que coisa interessante, Ela começa nos estimulando a termos compaixão para com os fracos, em qualquer situação que nós possamos nos compadecer, oferecer uma mão amiga, que muitas vezes, gente, dependendo do estágio pelo qual determinadas pessoas estejam passando, aquela mão amiga, aquela presença fraterna, ela pode até mesmo ser salvadora de uma vida. Nós sabemos disso. Existem indivíduos que estão passando por situações extremamente dolorosas, de grande sofrimento, que às vezes estão precisando de uma atenção. Andréia, queridona, estão precisando de uma atenção, como ela fala, de uma mão amiga. Então esses frágeis, aos nossos olhos,
como ela fala aqui, não são necessariamente os frágeis do aspecto físico, aqueles que apresentam debilidades que os impedem de ter uma autonomia em termos de movimento, em termos de participação efetiva dentro da sociedade. Bonjour, Cláudia Moreno, querida. Então, existem pessoas que apresentam em grande número, na verdade, são pessoas que se apresentam frágeis emocionalmente, psiquicamente. Então são aquelas pessoas em que essa fragilidade nem sempre será percebida por aqueles que estão ao seu redor. Então ela sugere, ela nos faz pensar que essas pessoas, não raro, elas obviamente estão sofrendo, né? Mas elas fazem às vezes um grande esforço para não deixar que aquele estado seja percebido pelas pessoas ao seu redor, né? Como ela fala, às vezes são pessoas que são tímidas, são pessoas que têm vergonha, em algumas situações elas têm vergonha do estado em que elas se encontram, da situação pela qual elas estão passando. Então, elas às vezes estão até mesmo humilhadas diante do quadro em que estejam vivenciando. Então, é preciso que, com todo carinho, com todo respeito, claro, também, nós tenhamos a sensibilidade de ter aquele olhar para aquela pessoa. E como nós podemos fazer isso? Existem N maneiras, né? Marcelo está aqui. Ano passado eu fiquei internado 4 dias e refleti muito quando as pessoas são dependentes de outras para fazer o que a gente faz naturalmente todos os dias. É verdade, Elias, queridão. Então, existem N maneiras de nós nos sensibilizarmos com as pessoas que estão passando por algum tipo de fragilidade, de fraqueza, especialmente as fraquezas emocionais, as fragilidades emocionais, que são aquelas que levam as pessoas a desenvolverem processos extremamente dolorosos, que vão desde um desânimo profundo até uma depressão e até mesmo um suicídio, em função de se sentirem desalentadas, de se sentirem abandonadas. Enfim, nós sabemos que isso acontece. Então, a Joana de Ângeles sugere alguns exemplos de como nós podemos nos aproximar dessas pessoas. Em primeiríssimo lugar, é a sensibilidade diante da dor do outro. Numa sociedade em que o egoísmo ele está muito presente, né? Quantas e quantas pessoas não encontram de maneira fácil alguém que vá parar, que vá se deter diante da dor pela qual está passando, diante daquela fraqueza, daquele enfraquecimento, daquela fragilidade que está tomando conta da sua vida. Então, quando nós nos aproximamos dessas pessoas, em primeiríssimo lugar, nós conseguimos identificar, através de mecanismos variados, como eu falei, às vezes é uma ajuda, uma deficiência física, uma limitação física que a pessoa está precisando, está necessitando, isso aí é fácil de identificar. Mas existem outras variadas situações e alguns comportamentos que às vezes são até agressivos para a sociedade em si, né? Mas a pessoa está adoecida, a pessoa está fragilizada, ela tá, aquela atitude que às vezes nos choca nada mais é do que um pedido de socorro. E infelizmente a maioria das pessoas acaba se afastando ou acaba não dando a atenção que seria a ideal. É claro que nós sabemos que existem alguns casos em que realmente é muito difícil que essa nossa ajuda ela possa ser efetiva. A gente sabe disso. Mas como a Joana de Ângeles chama a atenção aqui, às vezes um sorriso,
ela fala o sorriso afável, aquele sorriso amoroso, um olhar, olho no olho, né? Uma mão no ombro, né? Quem sabe até um abraço, né? Como ela fala aqui, né? Aquela escuta fraterna, sem julgamento, sem crítica, tentando fazer com que a pessoa entenda que eu estou aqui naquele momento para ouvi-la, para saber dela o que está passando, saber a experiência dela. O Franco aqui, que é experiente nisso, trabalha com isso, está falando, quando o ser humano compreender que estamos todos em processo de evolução e naturalmente passíveis de falha, poderemos seguir mais confiantes e solidários. Com certeza, Franco, Ângela, querida, com certeza. Porque esse entendimento, ele é fundamental. E ela fecha, né? Ela fecha, essa presença amorosa, ela é fundamental. Porque sabe lá como ela fecha o texto? Se nós um dia que estivermos fragilizados, que estivermos enfraquecidos, que estivermos até mesmo dilacerados pela qualquer circunstância que a vida nos proporciona, sabe lá se seremos nós que vamos querer esse olhar condescendente, essa ajuda, essa mão amiga por parte de alguém? Nós nunca sabemos o que nos espera no futuro. Nós não nos lembramos das mãos amigas que já nos ajudaram, às vezes nessa mesma encarnação. E quantas outras mãos amigas já nos ajudaram em outras existências corpóreas, como vocês sabem que é um entendimento que eu tenho em relação à vida. Quantas vezes nós, talvez no futuro, como a Joana de Ângeles fala aqui, nós gostaríamos imensamente de receber essa ajuda, esse olhar carinhoso, fraterno, compreensivo, compassivo. Então, a ajuda aos mais fracos, ela vai partir sempre daqueles corações mais sensibilizados, daqueles que conseguem olhar além do que os sentidos físicos conseguem perceber. Então, olhemos para os mais fracos. Olhemos para nós muitas vezes, porque às vezes estamos fragilizados, estamos necessitados de que nós mesmos nos amemos, para que nós percebamos a importância que temos dentro do contexto do meio em que estamos inseridos. Então é esse o exercício da semana. A gente olhar para aqueles que estão fragilizados e que estão muito necessitados de um olhar compassivo, de alguém que dê a mão, que olhe nos olhos, que dê um sorriso, que dê um abraço, que apenas escute, sente do lado e ouça o que a pessoa tem para falar. Porque muitas vezes aquela pessoa está precisando apenas de ser ouvida. A gente pode até ficar calado do lado daquela pessoa. A pessoa fala. Porque naquele momento ela está fragilizada. Ela está querendo desabafar. Ela está querendo alguém que possa estar ao lado dela, sem julgá-la, apenas entendendo o momento pelo qual aquela pessoa está passando. Isso é um exercício maravilhoso, porque em inúmeras situações aquilo para nós não vai gastar tempo nenhum, muito pelo contrário, vai trazer uma grande alegria para nós. E obviamente nós vamos estar às vezes levantando, tirando do fundo do poço alguém que esteja numa situação de muita fragilidade. Então vamos lá? Muitas vezes não vai ser tão fácil, mas desde que nós temos em nós essa vontade de prestar esse benefício, as coisas acabam funcionando. O universo acaba agindo a nosso favor. Tá bom, gente? Guilherme, queridão, o papai que daqui a pouco tá chegando aí, né? 6 meses, molecão aí. Muito bom, galera. Um beijo grande para todos. Né? Sim, verdadeiro atendimento fraterno, é isso aí, Marcelão. Tamo junto.
Um grande beijo para vocês, uma semana de muita paz, amor, como sempre, né? E muito crescimento, muita reflexão, abrirmos os nossos corações para atuarmos, porque o planeta está querendo demais, exigindo demais, precisando demais de pessoas que tenham esse olhar compassivo. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, uma ótima semana.